E a palavra que nós vamos compartilhar nessa noite nos fala disso, dessa confiança, dessa entrega. E o tema é: hoje preciso entrar em tua casa. Quando a gente fala esse tema, lembra quem lembra de quem aqui? Vamos ver. Fala em alto. Zaqueu, exatamente. Não tem como não lembrar. Falar, eu quero entrar na tua casa, a gente lembra de Zaqueu, ainda lembra da árvore, ainda canta a música. Mas é sobre ele que nós vamos falar nessa noite. Sobre esse homem que tem muito a nos ensinar. Sobre a postura que ele teve. E Jesus também tem a nos ensinar sobre a lição que Jesus queria trazer ali para a vida de Zaqueu. Então, vamos entender a história. Eu sei que todos nós conhecemos, mas nós vamos ler o texto, porque no texto tem detalhes que vão nos dar direção da palavra dessa noite. Lucas 19, de 1 a 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a história de Zaqueu. E o que Jesus fala para Zaqueu, a frase marcante, é: desce depressa, porque eu preciso hoje entrar na tua casa. Porque hoje eu preciso pousar na tua casa. Essa foi a frase que Jesus trouxe sobre a vida de Zaqueu, que mudou o rumo da vida de Zaqueu, que mudou todo o caminho de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, bem-sucedido, ele era chefe dos publicanos, então ele era um homem rico de posses, de nome, de reconhecimento. Ele era reconhecido pelo título que ele tinha, pelas riquezas que ele tinha, mas a gente entende bem que ele não era agradável aos judeus. Porque o publicano não trabalhava para o povo judeu. O publicano trabalhava para Roma. E isso trazia indignação para os judeus. Porque era o povo judeu trabalhando contra o povo judeu. Roma pegava um judeu e colocava ele para ser ali o coletor de impostos. Gente, ninguém gosta do imposto de renda, porque, na realidade, a gente sabe que vem muito disso aí. Porque as pessoas julgam estarem sendo lesadas por causa do abuso de impostos. Mas tudo aquilo que é legal, tudo aquilo que é digno, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é, como Jesus nos ensinou, dai a César o que é de César, deve ser pago. Sim, então os impostos precisavam ser pagos, mas havia uma usura, havia um abuso por parte de Roma, usando os publicanos para tirar esse imposto das pessoas, das cidades, onde ali acontecia esse recolhimento desses impostos.
Só que nós, às vezes, falamos de Zaqueu como um homem corrupto, como um homem ladrão, como um homem que roubava. Por isso ele era chefe dos publicanos. A Bíblia não nos fala isso. A Bíblia não nos dá indício de que Zaqueu ficou rico porque ele roubava. De que Zaqueu ficou rico porque ele estava se enriquecendo com a posição dele. A Bíblia não nos fala, não nos afirma isso. Mas ela nos leva a entender algo dentro do que Zaqueu fazia. Por quê? Dentro do costume da época, todo publicano e todo chefe de publicano, ele se enriquecia ou gerava lucro a partir da função que ele exercia, de cobrar impostos do povo. Mas a gente não pode afirmar que Zaqueu era um homem corrupto, que ele era um homem ladrão. O que acontecia é que nós podemos ter uma noção de onde pode ter vindo a riqueza dele, era o seguinte: o governo Roma fazia um acordo com os publicanos, com os chefes dos publicanos de uma região. Então, por exemplo, Jericó, que era onde Zaqueu estava. Roma fez um acordo com Jericó e os chefes dos publicanos, nesse acordo, tinham que pagar a Roma um valor X para ter direito a ficar ali, a trabalhar ali, a viver ali, a plantar ali, a fazer tudo o que eles tinham. Então, esse imposto era um valor X por mês. A partir daí, o que era feito não era responsabilidade mais de Roma. Roma tirava a sua situação de campo e deixava os publicanos tomarem o nome daqueles que roubavam. Consegue entender? Então, nós não podemos afirmar que Zaqueu era corrupto, até porque nós vemos na postura dele depois uma postura muito correta. E nós podemos ter uma noção do que acontecia. Então, se Zaqueu tinha que pagar para Roma, para estar ali em Jericó, como chefe dos publicanos, um valor X, e ele pagava esse valor, vamos colocar aí mensalmente, depois disso, Roma dava liberdade para eles fazerem o que eles quisessem. Eles podiam cobrar as passagens de uma cidade para outra, as travessias, eles podiam cobrar dos agricultores, eles podiam cobrar das famílias, eles podiam cobrar de várias maneiras. E daí vinham, talvez, esses lucros que as pessoas julgavam que era roubo. Então, eu quero deixar isso bem claro, para que possamos entender e meditar na vida desse homem. A postura dele com Jesus depois é muito clara. Então, o governo não estava preocupado com o que ele fazia, com o que o coletor de imposto fazia. Ele só estava preocupado em receber o que ele tinha direito. Então, o publicano era considerado pecador pelo judeu. Tanto que os judeus, quando eles citavam os publicanos, a frase era publicanos e pecadores. Porque eles já traziam sobre eles que eles estavam pecando, porque eles estavam fazendo usura com o povo, eles estavam cometendo usura com o povo, eles estavam abusando do povo. Então, existia essa condição, publicanos e pecadores. Então, por essas e outras situações todas, que o povo não morria de amores pelos publicanos. E o povo tinha razão. Acontecia um abuso, acontecia uma questão que era fora do normal. Então, eles não morriam de amores pelos publicanos. Os judeus e os publicanos não se davam, apesar dos publicanos serem judeus também. E isso que era complicado. Essa jogada de Roma trazia no meio do povo uma divisão. Então, chamar alguém de publicano era mais ou menos xingar a pessoa. Você estava falando que ela era uma exploradora, uma corrupta, uma sanguessuga, e assim eles eram rotulados nas sinagogas. Os publicanos nem frequentavam as sinagogas por causa dessa situação. Mesmo sendo judeus, eles não frequentavam as sinagogas ou os lugares onde o povo se reunia
porque eles eram rotulados de publicanos, pecadores. E eles não tinham interesse nenhum em estarem juntos. Então, o nome Zaqueu, que significa puro, que significa inocente, o que tem pureza, não era um nome agradável para o povo judeu. Porque imagina, toda vez que se chamava Zaqueu puro, Zaqueu inocente, mas ele era chefe dos publicanos, o que vinha sobre ele era quem ele era, com a função que ele exercia, e não o nome que ele tinha. Então, o nome Zaqueu não era legal ser chamado, por causa do que ele fazia. Então, imagina, ele era odiado, desprezado, ele devia andar com guarda-costas ao lado dele, com pessoas ao lado dele ali, para estarem a favor dele em alguma situação. Ele não tinha liberdade de andar no meio do povo dele. Ele não tinha alegria de estar no meio do povo dele. Ele não podia compartilhar da alegria de estar no meio do povo dele. Devia ser muito triste o sentimento que Zaqueu tinha, ou que qualquer publicano tinha naquela época. Mas era uma decisão que eles tinham tomado. Quando se decidiram por isso, de serem publicanos, eles declararam sobre a vida deles uma posição: estamos separados do nosso povo, não seremos parte e juntos com o nosso povo. Mas a gente conhece a história de outro publicano, que Jesus também esteve com ele. E ele não foi só uma pessoa que Jesus esteve, ele foi uma pessoa que Jesus ensinou, caminhou e deu a ele a condição de ser não só um discípulo, mas um apóstolo. Mateus 9, de 9 a 12. E Jesus, passando adiante, dali, viu assentado na alfândega, ou no lugar onde eram coletados os impostos, um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu... Continua? Cadê? Não, eu perdi, né? Volta lá, desculpa. Volta lá no 10. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Ou seja, Jesus já estava dentro da casa de Mateus. Jesus já estava sentado à mesa de Mateus. E Mateus era publicano. E Mateus era um coletor de impostos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Está vendo a frase? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. É interessante que Jesus, a postura de Jesus, tanto com Mateus como com Zaqueu, é uma postura do tipo: por que vocês estão implicando comigo de estar com eles? Eles precisam que eu esteja aqui. Eles não estão sãos, eles precisam ser curados, eles precisam de mim. Eles precisam que eu esteja com eles, no meio deles, entre eles, participando com eles. E é muito interessante que o nome Mateus significa dom de Deus, presente de Deus, dádiva de Deus. Mais uma vez eu te falo, toda vez que se falava o nome Mateus, e ela é coletor de imposto, presente de Deus, que presente de Deus que impõe um imposto, que massacra o povo, que tira do povo. Que presente de Deus é esse? Gente, esses homens eram odiados. Pensem na situação, eu quero que vocês reflitam sobre o sentimento que eles tinham dentro deles. Tanto Zaqueu quanto Mateus tinham esse sentimento dentro deles, um sentimento de serem aqueles que eram odiados, que não eram agradáveis ao povo deles mesmo. Mas Jesus não via Mateus como publicano. Jesus via Mateus como aquele que era doente e que precisava ser curado. É assim que Jesus olha para a nossa vida. Ele não tem parte com o nosso pecado, mas ele tem parte com a nossa decisão em deixar o pecado. E quando agimos assim, não importa se somos publicanos ou não, ele está no nosso meio para trazer a cura sobre a nossa vida. Ele sempre vai estar no meio onde precisa de cura,
onde precisa de vida, onde precisa de libertação. Quando Mateus é chamado por Jesus, nós temos exatamente a noção de quem Jesus era. Um homem que não acusa, um homem que não condena, mas um homem que traz para si, para gerar vida que ele tem. E, a partir dessa vida, a decisão de não pecar mais, de não querer compactuar mais com o erro, de não querer mais estar no erro. E assim foi com Mateus. E assim foi com Zaqueu. Jesus nunca vai permitir que barreiras, que multidão fiquem entre você e ele, para o que ele tem a fazer na sua vida, para o propósito que ele tem, que é salvar, que é curar e que é libertar. Ele nunca vai permitir que barreiras e a multidão fiquem. Foi assim na vida de Mateus, foi assim na vida de Zaqueu, e é assim na nossa vida. Mas a multidão, ela vai tentar impedir, ela vai tentar embaraçar o caminho daqueles que querem ver Jesus, que querem conhecer Jesus, que querem entender quem é Jesus. Por que será que Zaqueu, aquele homem rico, aquele homem que tinha status, queria ver Jesus? O que Jesus tinha que Mateus não tinha? Mateus tinha riqueza. A Bíblia não fala que Mateus foi atrás de Jesus porque ele estava endividado, porque ele estava doente ou porque ele tinha algum outro problema. Nós sabemos de uma história de uma mulher que atravessou uma multidão para tocar na orla do manto de Jesus. Ela precisava ser curada. Ela enfrentou a multidão. Ela foi porque ela tinha certeza que em Jesus havia cura para o que ela tinha. Mas no caso de Zaqueu, não. Zaqueu não fala que tem algum problema, mas ele mostra um interesse muito grande para romper aquela multidão e para ver Jesus. Ele faz algo que, para o status que ele tinha, era totalmente inapropriado. Para quem ele era, totalmente inapropriado. Gente, pensa a situação. Era como se a gente tivesse um homem de grande escalão aqui no nosso entendimento, um homem que tivesse uma influência, vamos colocar aí, política grande, e ele subisse numa árvore para ver Jesus. Era, no mínimo, curioso. Era, no mínimo, isso aí. Ele estava sendo ridículo, colocando a posição dele. Ele podia pagar os seus guarda-costas para ir abrindo a multidão para ver Jesus. Mas ele optou por subir em uma árvore. E é aí que eu começo a puxar a linha do que nós vamos falar nesta noite. Por que ele foi para a beira da estrada, subiu em uma árvore para ver um homem que podia passar? A Bíblia não nos conta se Zaqueu imaginou que, com essa decisão dele de subir numa árvore, esse interesse de saber quem era Jesus, traria sobre ele aquela mudança toda. A gente não sabe se ele ficou satisfeito, a primeiro momento, com aquela mudança toda. Porque Jesus virou a situação. Mateus só queria ver. Jesus falou: desce que eu vou para a sua casa. Desce que eu quero entrar na sua casa. A Bíblia não fala que ele queria aquilo. A Bíblia só nos fala que ele queria ver Jesus. Disse apenas que ele queria ver Jesus. Mas não parece que aquele foi um capricho que Mateus teve. Não parece que foi uma vontade passageira. Desculpa, que Zaqueu teve. Obrigada, pastor. Que Zaqueu teve. Não parece que foi uma coisa de só uma vontade passageira. Parece que ele estava já planejando aquilo. Porque para ele achar uma árvore, para ele saber onde o mestre passaria, ele já estava no coração dele planejando aquilo. Mas a multidão era o que impedia Mateus de chegar até Jesus. A multidão sempre vai ser impedimento para que nós nos acheguemos ao mestre.
para que nós estejamos diante do Mestre, aquele que pode curar e trazer vida sobre nós. A multidão sempre vai tentar ser esse impedimento na nossa vida, assim como foi na vida de Mateus. E romper essa multidão não é responsabilidade de Jesus, é responsabilidade minha e sua. Curar, libertar, cuidar é de Jesus, mas romper a multidão é minha e sua responsabilidade. Nós precisamos lutar contra a multidão, contra os nossos próprios impedimentos, para chegarmos até Jesus, para que aí Jesus nos veja. Existe um caminho para que Jesus nos veja, que é romper a multidão, que é romper as barreiras. Por isso, Zaqueu teve essa postura de subir, essa postura de ir até o Mestre. Porque é mais cômodo ver o Mestre de longe, que era o que Zaqueu pensou. Zaqueu só queria ver o Mestre. E era mais cômodo ele ver o Mestre de longe. Sabe por quê? Na realidade, Zaqueu não queria que o Mestre interferisse na vida dele. Zaqueu não queria aquela mudança tão brusca na vida dele. Zaqueu sabia, tinha interesse, até subiu, fez o esforço, e ele fez um esforço tremendo, colocou em reputação a quem ele era por estar ali, mas, no fundo, ele não esperava que Jesus falasse com ele daquela maneira. Ele queria espiar Jesus, mas ele nunca imaginou que ele já estava sendo visto por Jesus há muito tempo, nas decisões, nas vontades e na busca de mudança. E muitas vezes nós precisamos refletir sobre isso na nossa vida. Qual multidão nós não queremos romper? Qual facilidade nós queremos ter ao subir numa árvore para ver Jesus de longe e não de perto? Os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas situações, elas têm sido essa multidão. E, às vezes, é mais fácil falar, não, vai dar muito trabalho. Eu resolvo. Eu me adequo. Eu dou uma solução. Vai passar. E aí a gente sobe em árvore só para ver Jesus. E não rompe a multidão para tocar no manto de Jesus. Eu não estou falando que Zaqueu estava errado. Eu estou falando que Zaqueu queria uma coisa rala. Sabe? Uma coisa bem afastada de Jesus, mas Jesus não quer isso da minha vida e da sua. Jesus quer estar ali, olho a olho, junto a junto. E o que representa a multidão na sua vida nessa noite? Comece a refletir. Onde você tem subido na árvore para ficar mais fácil e não tem rompido a multidão? O que representa a multidão na sua vida nessa noite, que tem te deixado longe de Jesus, mais confortável em não romper, em não ver? Eu te vi. Jesus viu a Zaqueu. João 1, de 43 a 49, nos conta a história de um homem que também viu Jesus, mas que Jesus o tinha visto antes mesmo dele chegar, deles estarem juntos. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia, e achou a Felipe e disse-lhe... Gente, Jesus sempre fala isso, né? Quando Jesus quer resolver a vida de uma outra pessoa, ele sempre chama um que, às vezes, ele conhece. Você já viu que Jesus conta com a gente para ajudar um ao outro? Ele chamou Felipe e falou, segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael. Esse era o homem que Jesus já tinha visto. E disse-lhe, Felipe falou com Natanael, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu?
Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Mais um que estava debaixo da figueira, gente. Mais um que estava debaixo ali de uma árvore. Mais um que não queria ir até Jesus, que estava acomodado, que estava ali por causa dos seus problemas. Porque Natanael rasga para Jesus o seu problema ali, o seu coração. Mais um que queria ser mais confortável, não estar junto ao mestre, abrir o coração. Porque quando você abre o seu coração, dói. Porque quando você abre o seu coração, seus problemas, Jesus te põe na linha, te estica, te alinha. E muitas vezes a gente foge desse confronto. Foge de estar nessa posição, porque é mais confortável. E assim também foi na vida de Natanael. Mas Jesus disse: eu te vi. Jesus nos vê quando nós rompemos a multidão. E naquele momento, Natanael, quando Jesus fala: eu te vi, aí Natanael rompe a multidão e fala: vejo que tu és profeta. Jesus viu a Natanael, Jesus viu a Mateus, Jesus viu a Zaqueu, e Jesus te vê nesta noite. E Jesus te olha nesta noite, assim como ele fez com aqueles homens. Jesus deve ter agido na vida de Zaqueu antes mesmo que Zaqueu imaginasse. Porque Jesus é muito interessante. Jesus vê a Zaqueu e chama Zaqueu pelo nome. Gente, Jesus estava passando por Jericó, mas ele olha para um homem e chama esse homem para o nome. Vocês acham que Jesus já não estava olhando para Natanael, para Zaqueu? Nossa, é tanto eu. Zaqueu há muito tempo, já estava sondando o coração de Zaqueu, já estava incomodado com a postura de Zaqueu de querer subir numa árvore e não romper a multidão. Sabe, Jesus, ele já tinha um caminho. O caminho de Jesus era de obediência. Jesus estava passando por Jericó, rumo a Jerusalém, e Jesus já estava no caminho que ele tinha a fazer, que era a cruz. O caminho de Jesus era de obediência, era um caminho reto, mas o caminho de Zaqueu não era de obediência nem de um caminho reto. O Senhor se coloca no nosso caminho para alinhar o nosso caminho, assim como o dele é reto. Ele quer alinhar o seu caminho nesta noite. Ele quer alinhar a sua vida nesta noite. Ele quer trazer para perto dele você e os seus problemas. Seja publicano, seja qualquer situação que você viva e que você esteja enfrentando nesta noite. Duas coisas tornaram o encontro de Zaqueu difícil com Jesus: a estatura dele e a questão principal, que era a multidão. Então, a chance que Zaqueu tinha de ver Jesus era muito pequena, porque ele era pequeno, ele não ia conseguir romper a multidão, e ele estava em uma árvore, e ele só veria Jesus de longe. Mas o encontro acontece, lá junto da figueira brava. Vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabem quanto tempo, quantos anos essa figueira levou para crescer? Para estar do tamanho, para um homem subir, para um homem fazer o que Zaqueu fez? Sabem quantos anos aproximadamente? 50 anos aproximadamente. Aquela figueira estava crescendo, sendo fortalecida, sendo formada, para que um dia um homem subisse e visse Jesus. A natureza coopera com você. Até a natureza é a seu favor para um encontro com o mestre, para uma decisão com o mestre, para uma entrega do seu problema para o mestre. Para de subir em árvore. Para de subir em árvore. A natureza faz isso, porque o nosso coração é tão duro que nós nos afastamos do Senhor, que nós nos distanciamos do Senhor. E o Senhor proporciona até na natureza a condição de nós encontrarmos novamente um caminho reto, um caminho alinhado com Ele, com o coração dele.
Jesus conheceu Zaqueu antes que Zaqueu conhecesse Jesus. E apesar dele saber quem ele era, Zaqueu era um publicano. Jesus não o condenou e não o afastou dele por ele ser um publicano. Não passou de largo, ao contrário. Ele falou com Zaqueu que queria entrar na casa dele. Gente, isso era uma loucura para um homem como Jesus. Um homem que era judeu, que já estava sendo provado em ser um mestre, em estar realmente carregando uma multidão com si, e em estar fazendo discípulos, e ir para a casa de um homem que era publicano. E Jesus se convida para entrar na casa de Zaqueu. Não foi Zaqueu que convidou Jesus. Foi Jesus que falou: desce depressa, porque hoje eu preciso entrar na tua casa, eu preciso pousar na tua casa. Quando Jesus percebe que você está numa situação de aperto, de desespero, e ele vê que você só vai ficar na árvore, afastado dele, ele gera situação e fala: acorda! Onde você está? O que você está fazendo? Por que você está longe? Vem para perto de mim. Eu hoje vou entrar na tua casa. Eu não vou ficar só te vendo da árvore. Eu vou entrar na tua casa. Eu vou invadir a sua privacidade. Eu vou tomar conta da sua situação. Essa foi a situação. Porque Jesus sabia que Zaqueu era pecador, mas Jesus não se importou com isso. E agora, Zaqueu? E agora, Zaqueu? Depois que Jesus falou: vou entrar na tua casa, como negar ao mestre de entrar na casa dele? E agora, Zaqueu? Gênesis 3, de 7 a 8. Então foram abertos os olhos de ambos. Está falando sobre Adão e Eva, depois que eles comeram do fruto que era proibido. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Gente, folha de quê que eles cozeram? E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. A Bíblia é muito linda nessas coisas que ela nos traz, de remeter um texto ao outro e ser a mesma situação. Figueira novamente, folhas de figueira novamente, árvore novamente. E ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Quando Jesus falou: desce que eu quero entrar na tua casa, Zaqueu podia ter usado dessa artimanha que Adão e Eva tiveram. Adão e Eva cozeram folhas de figueira para si, se esconderam atrás das folhas e se esconderam no meio das árvores. Zaqueu, quando Jesus falou: ei, Zaqueu, Zaqueu podia se esconder no meio das folhas, fingir que não era ele, não descer da árvore, se esconder no meio dos galhos. Adão e Eva tiveram essa postura, porque eles afastaram quem podia, o único que podia curar a vida deles naquele momento. O único que podia entrar e fazer do caminho torto que eles estavam, um caminho reto e alinhado. Mas eles fugiram e se esconderam entre as árvores, fugiram da presença de Deus. Zaqueu podia ter essa mesma estratégia, podia ficar afastado. Teria sido mais fácil do que abrir a sua casa, a sua situação, e ter a sua vida totalmente transformada. E para concluir, a worship pode subir. Salmo 139, de 1 a 4, nos mostra algo lindo nesse texto. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece
todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece. Deus te conhece, sem que você precise falar nenhuma palavra para Ele. Deus sabe da sua situação, sem que você precise falar nada para Ele. Zaqueu só queria ver Jesus, mas Jesus queria entrar na casa de Zaqueu, ter proximidade com Zaqueu. Nós fechamos e estabelecemos limites. Nós é quem fechamos. Nós é quem barramos. Foi Adão e Eva que barraram. Foi Adão e Eva que impediram que Deus entrasse na situação deles. Nós estabelecemos limites. Mas Jesus rompe esses limites quando nós abrimos o nosso coração. Jesus quebra protocolos. Jesus não se importa em estar no nosso meio, mesmo quando estamos em uma situação difícil. Às vezes, você está numa situação que não é nem pecado, mas você não quer que Deus interfira naquela situação, porque você quer resolver da sua maneira e da sua forma. E aí você começa a se esconder entre as árvores. Você começa a se esconder entre os galhos e fingir que não está ouvindo quando o mestre está te falando: desce que eu quero entrar na tua casa. E por causa disso, muitas vezes, ficamos abatidos, ficamos destruídos e não vemos romper na nossa vida, não vemos fluir na nossa vida a presença de Deus, a vitória que Deus tem para a nossa vida. Romper a multidão é responsabilidade sua e minha. O que você está vivendo, Jesus não se importa. Se hoje você gerou na sua vida separação, afastamento, hoje é dia de ligar novamente do caminho que está tortuoso se tornar um caminho reto. Porque Ele tem interesse em te fazer descer das árvores, parar de fugir, parar de estar longe, para entrar na sua casa e colocar a sua casa em ordem. É muito interessante quando nós olhamos por que Jesus mandou Zaqueu descer da árvore. Jesus não podia resolver a vida de Zaqueu ali mesmo? Ele não resolveu a vida da mulher, nós citamos a mulher do fluxo, ali mesmo? Por que Jesus falou desce dessa árvore? Porque Jesus nunca quer te olhar nos olhos de longe. Jesus quer estar na mesa com você, olho a olho, perto de você. Não quer que você esteja numa árvore distante dele, mas Ele quer que você esteja olhando Ele na mesa, comendo com Ele e Ele participando da sua vida. Chega! Hoje precisa ser rompido na sua vida esse tempo de afastamento. Os cristãos estão ficando frios, não porque eles não conhecem, mas é porque eles não querem viver esse estar na mesa, esse olho a olho, esse descer da árvore, essa proximidade, abrir a sua casa, abrir o seu coração. Hoje é tempo de você descer da árvore, sair do meio dos galhos, abrir a sua porta e falar: Jesus, entra, senta na mesa comigo, alinha a minha vida, Senhor, está tão difícil aqui. Senhor, está tão complicado nessa área. Deus, eu não estou produzindo, eu não estou fluindo, eu não estou vencendo, me ajuda. É você quem precisa romper a multidão. É você quem precisa fazer com que Jesus entre na sua casa. Não deixe aquele, o único que pode fazer na sua vida essa mudança, essa salvação, essa transformação, ficar afastado. Sabe por quê? Ele está nas mãos, ele está com a solução nas mãos dele, mas a porta está fechada. E você está em cima da árvore, falando: fica longe, eu dou o meu jeito. Adão e Eva
só não estão em um caminho reto, porque eles decidiram não dar ouvidos à voz. Desce e abre a porta. Essa não é a sua vida. Esse não é o seu fim. Esse não é o plano que Deus tem para a sua vida. Jesus quer te falar nessa noite, olhando no seu olho. Hoje houve salvação nesta casa. Porque este também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para salvar o perdido.